Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de Python e nessa videoaula nós vamos falar da biblioteca SciPy. Então aqui a gente está no site oficial da biblioteca SciPy e essa biblioteca é uma biblioteca que nós podemos encontrar várias ferramentas, várias funções aí para resolver problemas de engenharia, de estatística, matemática, enfim. É uma biblioteca mais científica, Então, nós podemos aqui encontrar funções básicas, integração, interpolação, série de Fourier, processamento de sinal, até alguma coisa aqui sobre processamento de imagem, estatística, a gente pode encontrar nessa biblioteca. No entanto, nós vamos olhar o tópico aqui, otimização dessa biblioteca. Então, quando a gente entra nesse link de otimização, a gente acessa esse site. E aqui a gente tem toda a parte de otimização dessa biblioteca, da SciPy. Então, nós podemos aqui utilizar algumas funções para poder, a função minimize, para fazer otimização de funções de multivariáveis, nesse caso aqui sem restrição. A gente também tem aqui algumas funções, também utilizando a minimize, para poder fazer minimização de funções multivariáveis, nesse caso, com restrição. Nós podemos também utilizar aí algumas funções para achar o global, o mínimo ou o máximo global. Lógico que para ele encontrar esse mínimo global, então ele utiliza provavelmente algum processo aleatório de geração de números, e aí ele vai encontrar um valor que ele considera que seria o mínimo ou máximo global. A gente tem também alguns algoritmos para encontrar aí minimizar, para a gente otimizar aí funções de uma única variável. Para a gente começar, por enquanto, eu não vou olhar nenhuma dessas aqui, não. Eu vou entrar num método que é o método da regra de ouro. Então, eu vou aqui na biblioteca SciPy e ele tem aqui, no SciPy, tem a função Golden. E essa função Golden está aqui, eu vou utilizar essa função e veja que na própria biblioteca ele ensina para a gente como que a gente deve usar. E veja que aqui basta a gente abrir e fechar os nossos parênteses, pois é uma função. E eu preciso passar um parâmetro só. Veja, esse parâmetro aqui, função. Então, eu tenho que falar quem que é a minha função, que é a nossa função objetivo. E veja que essa função, o que ela faz? Ela retorna o mínimo da função. Qual a função? Dessa função que eu vou passar para ele. É uma função que ela vai ser chamada. E aí tem outros argumentos que a gente pode passar. Então, a gente poderia passar algum argumento, tem esse break aqui que a gente pode passar também a tolerância para ele terminar, o número máximo de iterações. A gente acabou programando tudo isso, Mas aqui não, aqui a gente só passa o valor que a gente quer, E aí ele vai resolver para a gente. Ou nem passa, Muitas vezes ele já tem um valor default, e aí não precisa da gente passar esses valores. Então, veja que alguns desses, a maioria, são valores opcionais para a gente passar. Então, a grande maioria aqui é valor opcional. Então, o único que eu tenho que realmente passar é esse valor da função. Então, aqui no Python, a primeira coisa que nós vamos fazer será definir a nossa função. E para fazer um exemplo simples, nós vamos definir aí a nossa função como sendo uma f de x, é uma função de uma única variável, E nós vamos usar aquela função que nós usamos aí durante a nossa aula, 100 menos x, isso aqui elevado ao quadrado, e ele vai retornar o valor de f. Então, pronto, a nossa função está definida. Agora, como que nós vamos usar a nossa biblioteca? Bom, eu vou chamar essa biblioteca, eu vou importar o Golden. Então, a gente vai importar da seguinte forma. From SciPy.optimize, a gente vai importar o Golden, que é aquela biblioteca. E agora a gente vai achar o x ótimo. Então, eu vou criar essa variável x ótimo, e nessa variável eu vou usar a função, ele vai retornar para mim dentro, ele vai guardar dentro dessa variável, o resultado da função Golden, que é essa função aqui, Então, tá, agora eu tenho que passar um parâmetro. O único parâmetro que eu tenho que passar é a função f. Então, pronto, agora a gente já elaborou o nosso código, agora a gente já pode executar. Pronto, resultado 99, que é o resultado onde essa função é mínima. Então, nesse caso, a gente minimizou essa função aqui. Se eu quisesse maximizar essa função, eu poderia colocar um menos aqui. Eu não vou executar, porque se eu executar,
ele vai me retornar um valor muito grande, né? Porque nós não temos limite. Então, essa função cresce infinitamente. Ela não tem um mínimo. Ela não tem um máximo, né? Ela cresce à medida que o valor de x cresce. Então, ela não vai parar nunca, né, de crescer. Ok? Então, basicamente, era isso, pessoal, a respeito aí da função SciPy usando o Golden. Agora, pessoal, nós vamos utilizar a função, né, Newton, de dentro da biblioteca SciPy. E veja que agora nós temos uma diferença. Essa função ela vai achar aqui o zero, tá, da nossa função. Então, ela vai usar o método de Newton-Raphson. Se alguns parâmetros forem passados, ele utiliza a Newton-Raphson. Caso contrário, ele vai usar o método secante ou o método Halley, ok? Então, se você passar para ele o valor de uma função f, ele vai achar a raiz de f. Se você passar para ele a f', então ele vai achar a raiz de f', ou seja, onde a f' é igual a zero, que é os pontos críticos de f. Então, usando aqui a nossa função, eu preciso passar para ele quem que é o valor da nossa função, quem que é o x0, né, o valor inicial, né, o valor inicial que a gente vai chutar. Como é o método de Newton que nós vamos usar, eu tenho que passar para ele aqui esse f'. Quem que é esse f'? É a primeira derivada. Tá? Quando ela é fornecida, ele não vai usar o método do secante. Caso contrário, ele usa o método da secante. Um outro parâmetro que nós temos que passar para ele vai ser o f'2. Quem que é o f'2? O f'2 é a derivada de segunda ordem. Então, se ele for fornecido, ele vai calcular usando o método de Newton-Raphson. Bom, é isso. Então, tem várias outras coisas que tem escrito aqui na biblioteca. Mais abaixo vocês podem encontrar aqui um exemplo, né? Então, vocês podem simplesmente copiar o exemplo aqui, ó, colar lá no seu código e você pode sair usando. Então, ele define aqui uma função e aqui ele utiliza a biblioteca passando alguns parâmetros. Então, aqui no Python, eu vou implementar a nossa função, né? Vou fazer a nossa def, vai ser a minha f de x. Eu vou implementar aquela mesma função lá. Vou colocar aqui 100 menos x, isso tudo elevado ao quadrado. Depois vocês podem testar aí com uma função mais complexa. Vou fazer aqui a primeira derivada, então aqui a gente define a função. Essa é a nossa função objetivo. E eu vou define a primeira derivada. E aqui eu vou definir a segunda derivada. Ok? Agora um detalhe. Nós podemos fazer a primeira derivada e a segunda derivada pelo método numérico. Só que eu não vou usar o método numérico que eu apresentei nos slides. Eu vou utilizar aqui agora a biblioteca. Então, aqui no SciPy, né, também nós temos aqui a função para calcular a derivada para a gente. Então, o que eu preciso passar? Olha só, ele acha a derivada, né, da ordem que a gente quiser, da enésima ordem. Então, para eu usar essa biblioteca, eu vou importar. Então, vou importar aqui mais acima a minha biblioteca. Então, from scipy.misc import derivative. Eu já vou aproveitar e já vou importar também a biblioteca de Newton, de otimização para Newton. Agora, vamos utilizar a nossa função. Então, eu vou definir uma função aqui que eu vou chamar de df de x. E eu vou retornar nessa função, eu vou chamar aqui df como sendo a derivative, ou seja, eu estou usando essa função aqui, ó, derivative, e aí vou passar os parâmetros. Então, eu quero calcular a derivada de quem? Da f no ponto x, né, e quero passar para ele o dx, que é o nosso valor bem pequeno. Vou passar 1 elevado a 10 a menos 6, um valor bem pequeno. E aí eu vou retornar a minha df. Então, essa vai ser minha derivada primeira. Agora, eu vou definir a minha df2. A df2 vai ser definida como df2 derivative de quem? De f no ponto x, dx 1 elevado a menos 6. E a ordem, o n, vai ser 2 agora. Então, ele derivou. Não posso esquecer aqui de colocar um return. df2. Pronto. Então, as funções têm que retornar alguma coisa nesse caso, né? Vai ser chamada, então tem que retornar. Então, aqui o x ótimo, eu vou guardar o valor do ótimo. Então, eu vou usar a função Newton, né? Essa função aqui que eu importei. E aí, o que eu tenho que passar para ele? F ou df? Eu tenho que passar para ele a df, porque ele vai achar o zero
de quem está aqui. Então, como eu quero achar onde a derivada primeira é 0, que é o meu ponto crítico, e que é o possível candidato a ótimo daqui, então eu vou passar para ele a DF. Ok? E agora eu tenho que passar para ele quem? O chute inicial. Vou colocar aqui 30. E eu tenho que passar para ele a derivada primeira. Só que a derivada primeira de DF é o DF2. Ok? Então, é isso. Eu vou colocar agora a minha DF2 aqui e vou executar. Pronto, ele executou e achou o meu x ótimo aqui de 100, que é o mesmo resultado anterior. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço a todos.